Começou a sexta trabalhando bastante, dia de apresentação no Cruzeiro, novo comandante falando e, inclusive, Pance, sendo traçado todo o planejamento e as metas para 2024. Foi uma manhã bem cheia no Cruzeiro, hein, Pancieri? Boa noite. Boa noite para você, Léo, também para o Pance e todo mundo que acompanha a turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Estivemos lá para fazer essa cobertura da apresentação do técnico Nicolás Larcamon e também hoje começou o trabalho na Toca da Raposa para os atletas. Trabalhos de testes físicos, exames começam a ser feitos hoje, pensando na temporada 2024. Então, de maneira oficial, está aberto o calendário do Cruzeirão. Com a chegada do Nicolás Larcamon, que deu uma entrevista até muito didático, né? Explica ainda no espanhol, né? Mas que ele falou que ele vai cuidar mais aí desse espanhol para tentar melhorar aí para falar um portunhol, né, Léo? Normal, óbvio, mas muito simpático, né? O treinador, e não fugiu a pergunta nenhuma, muito cordial também. Eu comecei essa coletiva perguntando para ele sobre a oportunidade de treinar um clube como o Cruzeiro, as expectativas, ele que vem do futebol mexicano, futebol esse que em 2022 trouxe o Paulo Pessolano, que fez um ótimo trabalho no Cruzeiro, e ele fala sobre esse assunto aqui na turma do Bate-Bola. Bueno, la verdad que en lo personal fue una oportunidad que se dio en un momento para mí muy, muy oportuno. Creo que después de 3 años muy buenos en México, al igual que la estadía que tuvo Paulo, que es un fútbol que sumamente exigente, sumamente competitivo, pero que bueno, que obviamente el estar hoy al frente e iniciando este proceso para mí es sin lugar a dudas un enorme desafío, una gran oportunidad y bueno, con mucha ilusión de que sea con mucho éxito, con acorde a lo que es la historia, la tradición de un club tan grande, así que con mucho entusiasmo y con mucho compromiso principalmente. O Nicolás Larcamon também falou sobre o estilo de jogo que pretende implantar, qual formação que ele vai colocar no Cruzeiro. Y el estilo de juego que me caracteriza, equipos dinámicos, protagonistas, ofensivos, con una clara identidad colectiva, que el potencial se alcanza a partir de ser equipo, de ser un conjunto. Y principalmente con una intención de generar muy buenas sensaciones, emociones en la torcida. Sabemos que este club es un club que tiene una torcida muy importante, que es pasional, que tiene una historia, una tradición muy importante. Entonces nosotros también el compromiso está para con las emociones que queremos despertar y esa comunión, esa sinergia que queremos lograr con nuestra hinchada. Entonces, principalmente un fútbol muy representativo de lo que es la identidad de Cruzeiro. Essa identidade, Léo, que é fundamental ser construída no Cruzeiro, jogando em casa, especialmente com o torcedor vendo um time legal dentro de campo, e ele sabe disso. É aí que é no início do ano que mostra um pouco do que vai ser também até esse comportamento do torcedor aí ao longo da temporada. Para quem está nos ouvindo no rádio, vou tentar descrever para vocês, porque quem está no YouTube conseguiu ver com as imagens. Mais uma vez eu faço o convite para vocês virem para o @Itatiaia Esporte, YouTube da Itatiaia. Mas quando ele falava sobre paixão, sobre emoção, ele até dava uma entonação maior, sabe? Ele falava, o time tem que ter emoção, o time tem que ter sinergia com a torcida. E essa é uma característica que desde o Larcamon desembarcar em Belo Horizonte, desde quando o Cruzeiro acertou, a gente já ouvia. É um cara muito intenso, os times dele são muito intensos, o time deles todo mundo corre, ele cobra muito, ele quer que joga com a torcida. E isso é muito bom, porque em 2023, Edu, o Cruzeiro muitas vezes não teve nem casa para jogar. Não pode jogar no Mineirão, aí briga com o Mineirão, aí não vai jogar no Independência porque o América vai jogar lá, aí leva o jogo para Sete Lagoas, leva o jogo para fora de Belo Horizonte. Então, não só o movimento do treinador, mas do clube precisa voltar a ter, né? Precisa voltar a ser um. O Cruzeiro precisa ter força de novo jogando em casa, Edu. Léo, eu acho que todo mundo tem que estar imbuído no mesmo foco, né?
que é ter essa força dentro de casa, os jogos em Belo Horizonte. 2024, o Cruzeiro terá o Mineirão como casa, apesar do jogo inicial sem Uberlândia, porque está pagando uma punição. Mas assim, cara, vai depender muito também da equipe, né? Do time que for montado, dos atletas quererem em campo, porque com o Pesolano era assim, na Série B, e aí teve o problema do Cruzeiro virar meio que um clube nômade, né? No início de 2023, não ter onde jogar no Espírito Santo, em Brasília, Sete Lagoas, Independência, não jogava no Mineirão. É claro que isso interfere, isso atrapalha muito, mas eu continuo batendo na tecla que vai muito da equipe, do time, dos atletas, dos jogadores. O Pepa também era um treinador muito intenso, que era muito enérgico na beira do campo, cobrava muito e o time não entregou. Depois, nessa reta final, com o próprio Seabra, o Autuori, o time ainda teve dificuldades como mandante, apesar de ter colhido melhores resultados. É claro que o papel do treinador na beira do campo ele é fundamental, mas é fundamental também e é primordial que a diretoria entregue ao Larcamón uma equipe competitiva. Sobre a equipe, a gente pode ouvir, né, Pansieri? Você tem aí... Ele, inclusive, fala de como pretende escalar o Cruzeiro, falou sobre tática, né, Pansi? Exatamente, assunto que nós já falávamos aqui, né, os comentaristas da casa, você, o Pansi, a Nath, Romano, todo mundo fala, né, o Alê, sobre essa questão de formação, 3 zagueiros, linha de 4, enfim. Ele falou sobre esse tema que também foi mencionado hoje na coletiva. No es una... De hecho... Si analizás los partidos, sobre todo este último año, la estructura de línea de 3 centrales, que se apertura también a que vaya una inserción de un volante a armar esos 3 carriles, es para la fase con pelota. Defensivamente jugamos generalmente en el emparejamiento que a partir de lo que propone el rival y quedamos muchísimas veces, hoy es muy común en el fútbol moderno, que los rivales jueguen con 3 delanteros, 3 atacantes, y ese reparto nos queda con una línea de 4. Quizás un carril va sobre el lateral y el reparto queda muy comúnmente con una estructura de 4 defensores. Con lo cual puede resultar, si nos plantean con 2 centroatacantes, esa línea de 3 en el reparto, pero no es algo que modificaría o que sustancialmente se diferenciaría de lo que fue la estructura que le permitió tener tan buenos registros en términos defensivos. Así que, no. Palavras, então, do Larcamón, explicando de 3, linha de 4. Pelo que eu entendi, até da fala dele, né? Isso vai variar jogo a jogo. Vai variar de acordo com o plano também de jogo do adversário. E ele falou também, Edu, da diferença de quando você se defende e quando você ataca. Que ele pode, inclusive, puxar um outro jogador para fechar uma linha ali atrás defensiva, pode ser um volante, pode ser um lateral, fechando. O que é de bom do Larcamón, pelo menos nessa chegada, é que não é um cara de ideia fixa, né? Que você chegou e falou, olha, esse cara joga dessa maneira, então tem que montar o time exatamente dessa maneira. Eu acho que ele vai se adaptar com o que o Cruzeiro tiver. E eu achei interessante ele falando dos 3 zagueiros, ele falou, mas geralmente os 3 quando eu tenho a bola, né? Quando eu não tenho a bola, vai a linha normal, linha de 4, a não ser que o adversário me apresente algo diferente, como jogar com 3 atacantes, que hoje no futebol os clubes usam muito. E a gente tem um exemplo muito fácil de dar para o torcedor do Cruzeiro. Quantas vezes nós falamos aqui que o Pesolano jogava com 3 zagueiros só de origem, que não defendia com 3 zagueiros. O Zé Ivaldo virava o lateral, quando o Cruzeiro defendia com linha de 4. Zé Ivaldo virava o lateral, Brock na direita, Lucas Oliveira na esquerda e o Bidu era o lateral esquerdo. Quando o Cruzeiro tinha a bola, aí eram 3 zagueiros. Só uma coisa, então, o Lucas Oliveira pela direita e o Brock pela esquerda. A ordem do fator não altera o produto. Mas vamos lá. Porque a sua leitura tá tão legal, então não podia deixar passar. Não, mas é isso. Obrigado pela ajuda. E aí, quando o Cruzeiro tinha a bola, aí eram os 3 zagueiros que saíam com a bola. Porque um virava ala na direita, o ala direita. O Bidu o ponta subia, virava ala na direita, o Bidu virava esquerdo. E aí era Zé Ivaldo, Brock e Lucas Oliveira. Então, quando tinha a bola, aí sim eram 3 zagueiros. Sem a bola, linha de 4 normal. E ele falou que pode jogar com 3 zagueiros, um dos volantes pode afundar entre os 2 zagueiros, como o Jussa fazia, como o Richard fez muito no início do trabalho do Pepa. Então, isso a gente vai começar a ler a partir do momento que o Cruzeiro do Larcamón entrar em campo. Eu já falei isso aqui, vou ser breve.
O Larcamón do Cruzeiro não precisa necessariamente ser o Larcamón do Leão. O que o elenco do Cruzeiro apresentar a ele, por características dos atletas e também o que o adversário apresentar dificuldade, ele vai montar o seu Cruzeiro. Fala mais, Pansi. E é interessante porque ele também falou aí que está analisando o elenco desde quando teve essa confirmação e está muito feliz com o elenco, mas que algum ajuste precisa ser feito, né? Então ele deixou a entender que tem uma estrutura bacana e tudo, mas precisa de algum ajuste para esse elenco do Cruzeiro. Ele está feliz, mas ele pode ficar ainda mais feliz. Mais feliz um pouquinho. Vamos colocar aqui no nosso mineirês. Mais um cadinho, né? Ele pode ficar mais feliz um pouquinho com alguns ajustes nessa estrutura do elenco. E o Larcamón também respondeu se o Romero vai ser importante neste início de trajetória no Cruzeiro, até porque já conhece o jeito de trabalho dele. Mucha. Lucas es un referente, es un jugador que hemos tenido un gran año y él hasta incluso en la influencia que puede tener en sus compañeros puede asistirme mucho en esa bajada de línea en los primeros días, en las primeras semanas. Así que confío en que él puede ser un elemento importante, como también, más allá de los jugadores que no han trabajado conmigo todavía, siento que hemos tenido buenos impactos a nuestras llegadas a los diferentes clubes en generar rápido una organización que tenga identidad. Así que es uno de los principales objetivos en el corto plazo. Ele falando do Lucas Romero também elogiou muito o Dineno, que conheceu no futebol mexicano, diz que realmente é um atleta que tem esse faro de gols, é um artilheiro mesmo, fazendo essas referências, até porque deixou muito claro o Léo, Pansi, quem está nos acompanhando agora, que ele também participou muito dessas reuniões de forma online com a diretoria do Cruzeiro, falando sobre elenco, analisando jogadores, uma participação muito importante até na vinda do Lucas Romero para o Cruzeiro. Foi uma entrevista coletiva bem bacana. Conteúdo, Léo. Conteúdo. A gente tem que ver o time em campo. Vamos começar a ver no Campeonato Mineiro como vai ser o trabalho do Larcamón. Mas uma característica que é semelhante aos outros treinadores do Cruzeiro é que chega um cara jovem, bem disposto, com conhecimento de futebol. Porque vocês que estão me ouvindo, me vendo aqui no YouTube, vocês sabem muitas vezes que alguns treinadores que a gente tem no futebol brasileiro, eles se esquivam de perguntas para explicar muitas vezes algumas situações que eles não dominam ali. E ele falou sobre tudo. Ainda é cedo para avaliar o trabalho, mas ao que parece, né, o Cruzeiro buscou um profissional de nível, né, para conversar com a imprensa, com uma boa oratória. E já achei muito legal, viu, Larcamón? Quando você abre a entrevista coletiva dizendo que vai estudar português para se comunicar cada vez melhor com a torcida, com os jogadores, o caminho é esse sim, é levar a sério. Cada profissional tem que levar a sério e estudar e se manter atualizado e investir na sua profissão. Você, como treinador de um clube brasileiro, será muito bom que pegue muito quanto antes o português. Olha só, tudo bate-bola no dia em que o Cruzeiro apresentou o seu novo comandante e o diretor Pedro Martins também falou com a imprensa, inclusive traçou e revelou as metas do Cruzeiro para 2024, Pansi. Traçou, Léo, e vale destacar alguns pontos, né? Inclusive alguns pontos trouxemos hoje no Rádio Esportes, mas vale a gente também tocar em outras situações importantes aqui para nossa audiência. Olha só, ele diz que o Cruzeiro está preocupado em formar uma equipe forte no Mineiro, né? Que o campeonato vai ser utilizado como uma preparação e até que na hora de competir, o clube vai competir, até marquei isso aqui, que o Cruzeiro vai competir. Falou que a situação do Wesley está sendo avaliada pela comissão técnica e que ainda não sabe se ele vai ficar ou não. Do Gilberto a mesma coisa, né? Mesma situação. Respondeu o Edu Pansi aqui, porque a gente estava falando, né, na troca de treinador, são caras que têm contrato com o Cruzeiro, chega um novo treinador, devem ter brifado, né, o Larcamón, olha, o que aconteceu em 2023 foi isso, isso e isso, mas os caras estão aí, né? Então, e inclusive foi muito elegante nisso o Pedro Martins, né? Porque podia ter pura e simplesmente, Pansi, chegar e falar assim, olha, esses caras não fazem parte dos planos, estão aí para serem... Ele acaba desvalorizando o próprio atleta que é ativo do clube, né? Nunca faria isso, né? Pelo que a gente conhece até dessa gestão de trabalho, tem muita gestão do futebol, do administrativo do Cruzeiro, mas a gestão do futebol não jogaria um atleta deles, né? Porque tem contrato com o Cruzeiro, tanto o Gilberto quanto o Wesley. O Wesley até 26, Léo. E o Gilberto até o fim de 24. Então são ativos do clube. Não falaria isso. Mas que permanecerão no Cruzeiro, acho muito difícil. Sobre o Matheus Pereira,
até falou, né, se der certo, o Matheus e o próprio Veron, né, são duas situações de empréstimo, vai sentar, né, para a permanência deles, que o Cruzeiro quer realmente ficar muito forte. Outra coisa que eu achei interessante foi quando ele falou que o clube quer ficar forte, né, e não quer enfraquecer. E só vai perder atletas se chegar proposta excelente, proposta muito boa, disse o Pedro Martins. E acho que vai muito naquela linha de alguns atletas que dissemos aí ao longo de dezembro que surgiriam propostas. Estou falando de William, que o Panzi acabou de citar até no nosso interativo como um jogador importante desse lado direito, e o próprio Marlon, que trouxemos uma proposta real feita pelo Internacional. Ele também disse, Panzi, sobre as metas para 2024, né? Qual o planejamento do Cruzeiro? E está dentro do que a gente imaginava, e acho que a torcida do Cruzeiro também, em grande parte, imaginando nisso, que o Cruzeiro tem que visualizar um ano melhor, que significaria a parte de cima da tabela, ou seja, do 10º colocado para frente no Campeonato Brasileiro, e fazer um bom papel na Sul-Americana. Ele não chegou a citar a Copa do Brasil, mas evidentemente também. Ido falou que o Campeonato Mineiro vai servir para a montagem da equipe, que não existe cobrança de resultado no Campeonato Mineiro, a não ser na hora que chega uma decisão com o Atlético, semifinal, essa fase que aí o Cruzeiro vai competir para valer. Ele está coberto de razão. É claro que o Campeonato Mineiro, nas fases agudas, né, de mata-mata, o torcedor vai querer que o Cruzeiro vá à final e que tente retomar a conquista do campeonato, que já está há muito tempo com o Atlético. É claro que o torcedor vai cobrar. Acaba virando uma obrigação de quem está na Série A, pelo menos ser finalista do campeonato estadual, mas ele está coberto de razão. Há uma reformulação da comissão técnica, há uma reformulação de parte do elenco. E o Campeonato Mineiro, ele invade a pré-temporada, ele faz parte da pré-temporada. Ao invés dos amistosos, ali naquele período de 30, 40 dias, são jogos do campeonato estadual. E o Cruzeiro tem que utilizar mesmo para preparação. E lá na frente, nas fases de mata-mata, aí já encara com competitividade, com aquele aspecto esportivo mesmo, para tentar beliscar um título. As metas para as outras competições, Léo, absolutamente com os pés no chão. Mas eu repito, para ficar entre os 10 primeiros, para avançar no máximo possível da Copa Sul-Americana, é entregar ao Larcamón uma equipe competitiva. Não é um esquadrão, nem o Cruzeiro tem a obrigação de montar um grande time. Não. O Cruzeiro tem a obrigação de montar um time que caiba dentro do orçamento. Mas, acima de tudo, competitivo. Dentro do orçamento, o Cruzeiro tem que montar um ótimo time. Com o que ele pode fazer, é sempre pés no chão, mas tem que trabalhar, que não sirva, e não acho sinceramente que sirva, que tem sido utilizado assim, mas que não sirva como uma desculpa. Mas o nosso orçamento... Não. O Cruzeiro sabe muito bem o que ele pode fazer. O Cruzeiro tem uma gestão na parte administrativa muito competente, então ele tem que fazer o melhor com o que ele tem. De mercado tem que ser o máximo assertivo, tem que ter cobrança, tem que sonhar com o resultado, isso tudo faz parte. O que não faz parte ainda, numa nova realidade do Cruzeiro, é financeiramente competir com os clubes que têm mais grana no mercado. No resto, o Cruzeiro tem um grande compromisso sempre de fazer o melhor com o que ele tem, porque historicamente esse clube nunca foi derrotado, nunca foi fracassado. Então que as metas sejam atingidas, que seja com pés no chão, mas que seja bem trabalhado para atingi-las. Arremata o Cruzeiro, Panzi. Ele também disse, né, até dentro dessa linha que você colocou, Léo, que os jogadores que fizeram opção pelo Cruzeiro, né, pelo salário do Cruzeiro, vão saber, né, que vai chegar num clube que está se estruturando, que vai pagar em dia. Não é que seja algo fora do comum, porque é obrigação, mas que sabe que é um clube que vai dar esse respaldo para o atleta trabalhar e vai dar essa segurança financeira também para o jogador que fizer essa opção pelo Cruzeiro. Tem muita coisa também para a gente ainda trazer na programação da Itatiaia, mas foi um dia bem agitado na Toca da Raposa com essa reapresentação e a chegada do Nicolás Larcamón. Falei...